Olá, boa noite. Vamos chegando. Vamos nos reunindo aqui em mais um encontro nessa quarta-feira. Vamos lá. O Instagram está comunicando às pessoas que já estamos aqui ao vivo e a cores, assim podemos dizer, né? Então vamos lá, mais um minutinho. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Vamos chegando, vamos compartilhando, vamos avisando aos nossos conhecidos. Boa noite, Oxóssi te abençoe também, Vini. Obrigado aí pelo carinho e pela presença aqui. Vamos lá. São 8h03. Acho que já dá pra gente, né, iniciar a live de hoje. Boa noite também, Ebom Daiane, Diogum, Oxóssi abençoe também sua bênção. Vamos lá, dando início então. Novamente, boa noite a cada um de vocês que já entraram, já estão presentes aqui nesse bate-papo tradicional pelo Instagram. Eu sou Ebom Flávio de Oxóssi, Ebom da comunidade da renovação Ileaxé Oxoguian, aqui de São Paulo, responsável aí por esse Instagram, e a gente tem realizado diversos encontros ao longo dos meses sobre assuntos muito relevantes relacionados à Umbanda, à Candomblé e à afro-religiosidade brasileira em geral. E no mês de julho, né, nesse mês de julho em específico, em especial, nesse mês de julho, o tema que eu separei e eu achei que faz muito sentido para todos nós do Candomblé é falarmos sobre a religião tradicional iorubá, que tem se expandido no Brasil e que está diretamente conectada ao Candomblé brasileiro. Quando nós falamos de tradição Nagô-Ketu, a religião tradicional, o culto tradicional realizado em terras iorubás, ele é a base dessa tradição particular do Candomblé aqui no Brasil. E aí eu convidei alguns sacerdotes e sacerdotisas da religião tradicional iorubá, já passaram por aqui Emojarique, também Bazarcé, Oloye Felipe e Adando Chubemi. E na noite de hoje temos aí mais um convidado muito especial que vai conversar conosco nesse tema, falando da religião tradicional iorubá e as suas bases no Brasil, tá bom? Então já deixa eu ir convidando ele aqui para dar tempo dele aceitar. Vamos lá. Deixa eu dar... Isso, tá. Então tá bom. Já tá aqui na telinha. Então já vou, sem mais delongas, né, sobre esse tema, compartilhar com vocês que é o nosso convidado, que eu já divulguei aí no Instagram no dia de hoje, também no início do mês. Ele tem 26 anos, ele nasceu aqui na cidade de São Paulo. Lucó, professor do idioma iorubá, líder do templo Ebetunde Omiji, que fica aqui na cidade de São Paulo, capital. Então eu estou chamando agora aqui para entrar e participar da nossa live o nosso querido Gabriel Miranda, que mais conhecido como Awalaô Ifansexá. Ele já recebeu o convite, vamos ver aqui se ele consegue aceitar. Vamos ver. Babá Gabriel tá aqui. Boa noite. Tá me vendo? Tô vendo, perfeito. Olá. Axé, Mojuba. Boa noite. Assim, um prazer enorme. Muito obrigado, em primeiro lugar. É uma honra, uma alegria para mim, para os seguidores aqui que acompanham, que já estavam ansiosos, porque esse é o nosso último encontro no mês de julho, que a gente está falando aqui sobre a religião tradicional iorubá, né? Eu deixo muito claro para todos que eu sou um candomblecista, né? Eu sou um homem preto, um homem que nasce no seio de uma família de candomblé, que passa também pela Umbanda, que eu não conheço, não tenho profundo conhecimento, a não ser de curioso que eu sou de acompanhar pessoas tão importantes que falam tão bem, desmistificam, que traduzem, que compartilham seus saberes sobre a religião iorubá nas redes. Mas eu sempre tive essa vontade, essa coisa de estudar, né, e de compartilhar os conhecimentos. Por isso eu sempre repito que isso para mim nada mais é
né, do que o privilégio de uma aula particular, e que eu acho que é muito egoísmo da minha parte se eu não compartilhasse com todos, e por isso eu transformo em live, né? Seria muito mais fácil eu ficar trocando ideia com os sacerdotes pela direct, por WhatsApp, por áudio. Eu falo, não, vamos conversar, vamos compartilhar, porque são assuntos que dizem interesse a muitas pessoas, né? E a oportunidade de trocar esses saberes permite que a gente não só faça de forma séria, né? Não através de trends, polêmicas, de pessoas que às vezes não têm tanta seriedade ao tratar, mas principalmente com esse objetivo de desmistificar, tirar toda a mística, né? Tirar todas as crendices que existem ao redor, né? Desse tema que é tão sensível para nós de candomblé. Porque o candomblé, quando a gente fala, né, da tradição na Goquetu, ele tem as suas bases, ele se origina do culto do culto às divindades iorubanas, né, dos orixás. Então, e hoje, querendo ou não, a tradição na Goquetu, ela tem uma grande expressão dentro do candomblé, que não representa só uma única tradição. Existem outros cultos a divindades africanas no continente africano, né? Existem os inquis, existem os vodus, mas falando aqui especificamente. E aí me veio o nome, né? Conversando com o meu babalorixá, que pessoas que eu poderia convidar para eu sempre pergunto a ele, ele fala, fulano, Beltrano, eu sigo, eu sei se eu conheço, não conheço, mas eu sigo, esse aqui é um cara bom para conversar, e saiu o seu nome, lhe chamei, e estamos aqui na noite de hoje, né? Eu queria deixar primeiro uns minutinhos para o senhor falar, né? Dar uma boa noite, eu saí destrambelhado aqui na minha emoção, então deixa eu passar a palavra, né? Para o senhor falar aí. Deixa eu arrumar aqui, babá. Foi. É que o celular tá meio que equilibrado aqui para uma adaptation aqui, gambiarra do brasileiro. Axé. Felicidade em poder compartilhar, né, o pouco conteúdo que eu tenho aqui com a comunidade no Instagram. Compartilhar também esse conhecimento com o senhor, para as pessoas que seguem o senhor. Muito axé. Inclusive, eu estava falando por um irmão aqui que vai iniciar em Exu. Na verdade, a gente está no meio da iniciação dele aqui. A gente deu uma pausa, arrumou aqui um cenário. Aqui, vamos fundo aqui, ponto. Eu li, né? eu li amanhã é festividade, né? E eu estava falando para ele agora que tem uma frase, né, que eu ouvi há um tempo atrás, que é assim, quando você começa a compartilhar conhecimento no espaço avulso coletivo, é porque o seu cálice transbordou. Entende? Então, não tem como você compartilhar seu conhecimento, sua sabedoria, se ela ainda não transbordou teu cálice. Água parada, poça, estraga. E aí você escolhe se você vai ser água de poça ou é fonte. Fonte infinita, né? Então, eu acredito que o conhecimento, quanto mais você compartilha ele, mais você adquire. Para quem é fonte, para quem é poça d'água, prende, né? Basicamente isso aí. Tem muito a ver com o conceito da troca também, né? Que é base filosófica, né? É uma das bases filosóficas. Quando a gente fala da filosofia urubá, um dos seus conceitos principais é esse da troca, né? Que está muito atrelado à divindade Exu, ao mercado, né? Meu pai sempre repete essa frase: se não é troca, meu filho, é roubo. Se você não oferece nada em troca daquilo que você recebe, você está roubando. E se começa roubando, está começando errado, né? Então, assim, tem muito a ver isso. Interessante esse conceito de quando você começa a compartilhar saber, é porque você está transbordando. Porque você, na verdade, não compartilha aquilo que você não tem, né? Exatamente. Isso aí. Você não compartilha o que tem, você não, às vezes, o que não tem, né? Se você não tem conhecimento, né, você não consegue transformar aquilo que você não sabe, o que tem que transformar. E o culto ao orixá, né, eu falo que ele proporciona isso, né, esse autoconhecimento para a pessoa conseguir transformar isso na vida dela. Saberes. Isso é extremamente importante. Perfeito. Babá, eu tenho várias perguntas, vão subir outras, e eu já quero começar já com uma pergunta que sempre é tradicional, eu acho que tem muito a ver, principalmente os meus seguidores, para conhecerem, entenderem o porquê que o convidado específico da noite está aqui. E aí eu já começo perguntando, né? Ela é tradicional, mas ela é fundamental para a gente destrinchar, né? E para a gente começar a desenrolar esse carretel da nossa prosa. Quem é Ifansexiá? Como que você chegou até a religião tradicional urubá? Legal. Eu sou Babalaô, jovem, né? Que o pessoal sempre pergunta. Uma das perguntas que eu mais tenho lá é o que é a Bicu e quantos anos você tem. Acho que isso é quase
é um jeito de dizer oi para mim, né? Quantos anos você tem? Porque não é comum, né? Tenho 26 anos, como você falou logo no início ali da live. Então, eu sou uma pessoa jovem, mas que assume uma responsabilidade, que passou por situações na vida qual outras pessoas não passaram e qual eu consegui chegar até onde eu estou hoje, que é um lugar que eu me sinto realizado e feliz com o que eu faço. Eu iniciei há 15 anos atrás, acredito que é uma caminhada de muitas pessoas, né, na Umbanda. Então, a Umbanda é aquela bem elitista, né, de pessoas que... A maioria da grande quantidade de pessoas que vão são pessoas brancas, com alto poder financeiro, às vezes, dentro de bairros, às vezes, que é afastado da periferia. Eu morava da periferia, então era muito difícil para chegar lá. Então, foi um dos motivos, né, que eu parei de frequentar. E aquela Umbanda que a gente conhece, né, a Umbanda do Zélio, que a Umbanda ela não começa com Zélio, que aí é um outro contexto, não é o assunto principal aqui, mas da E Pano Pamanga. já tive inclusive, um mês inteiro de live para debruçar sobre isso, né? Eu falei, Umbanda é a religião que não foi fundada e trouxe vários estudiosos que compartilharam com a gente a origem da Umbanda, Exatamente. o mito zelino da fundação, a questão relacionada à África, o sincretismo. E a galera aqui já está bem aquecida disso de verdade. E eu entendo que passei por ela também, tá? Sensacional. Então, isso é um assunto também que estende muito. Então, a grande maioria das pessoas passou por essa raiz, que é uma raiz que a gente considera brasileira, né? Um tronco brasileiro de uma raiz africana. Né? A raiz, a origem dela, ela passa, né, desse continente africano, e o tronco dela, barra as folhas, copa, né? Ela se torna, se solidifica, se ramifica e prolifera, né, aqui na diáspora, aqui no Brasil. Então, eu comecei na Umbanda, eu não chegava a dar transe, né, ou incorporações, etc e tal, mas é algo que eu sempre amei, sempre gostei, sinto muito a energia, né, das entidades. Oi, voltou. Cancelei, voltei. Então, eu tenho Acontece. muito respeito também com as entidades, então, porque é a origem. E existe até um provérbio, né, que o pessoal fala popularmente, Urubá, rio que esquece sua fonte seca, né? Então, outro processo que também falo para as pessoas aqui, normalmente no Insta, não tenha dívida de gratidão, tenha gratidão. Não significa que você tem que ficar preso onde você começou, né? Então, a minha caminhada em sequência foi iniciar em um bandomblé. Nesse bandomblé, a gente tem aquela concepção daquele orixá, que se você não inicia, ele vai levar você embora. E Oxóssi ia me matar se eu não iniciasse. E aí, né, chegamos naquela concepção de que tinha que iniciar. Iniciei em Oxóssi, depois fiz ritualísticas também com Batalá, Oxalá, né, no candomblé. E segui minha jornada depois de muito tempo. Então, Umbanda, fiquei uns 5 anos. Quando iniciei no candomblé, barra umbandomblé, né, fiquei mais ou menos aí uns 3 anos. Depois eu saí, né, por motivos que eu tive que trabalhar, né? Toda pessoa preta, cenário da pessoa preta é esse no Brasil. Entrou na fase adulta, né? Fase adulta, adulta entre aspas, né? Que na época acho que eu tinha 16, 17, mas a responsabilidade vem, né? E após isso, né, servi o Exército Brasileiro, e depois do Exército Brasileiro, assim que eu saí, que eu conheci a cultura tradicional iorubá. E ela veio me trazendo respostas sobre incógnitas que eu sempre tive, né, perante o candomblé. E quando isso começou essas respostas começou a cair no meu colo, o primeiro baque de todo mundo, a gente tem uma repele. A gente fala, nossa, de onde vem todas essas informações, essas verdades? Quem é que está falando isso? Quem é que traz? E eu tive essa primeira reação, achava que o culto tradicional, né, agredia muito, né, a existência do candomblé, e até começar a analisar, me analisar e analisar o culto e a cultura, né? E aí eu tive uma conversa há anos atrás também com um professor, não vou citar o nome dele aqui também, mas ele é bem famoso lá no Rio de Janeiro, e ele falou, a gente conversou no meio de um mestrado sobre o candomblé, e a gente chegou numa conclusão que o candomblé em si, ela é religião, ele é chamado de religião porque ele se encaixa no mundo ocidental. Mas a gente tem que avaliar o conceito religioso. Porque religião, se a gente pegar a palavra do religare, ela não existia dentro do entendimento cultural africano. E as pessoas, quando eles iniciaram o culto ao orixá,
aqui na diáspora, sabe que elas tinham essa concepção de vou abrir uma nova religião? Não. Ou eu vou viver a cultura a qual me foi arrancada ou perdida lá? Então, o que eu estou trazendo, o que eu falo para as pessoas, né, do candomblé, ele é a cultura. Ele é uma cultura africana. O candomblé tem 3 ramificações, algumas mais, vão fazer, né, mais vertentes, 3 principais ramificações. Então, eu trato o culto tradicional e o candomblé como cultura, porque eu acredito que a palavra em si, religião, ela não é o suficiente para definir a nossa ancestralidade. Ela é limitada. E então, quando eu comecei a estudar a cultura dos orixás, a cultura iorubá, a cultura africana, com livros, vídeos, ensinamentos com o Oluô, né, que era da minha família, que hoje agora eu não tenho mais essa conexão com o Oluô da família. Eu estou em processo, em transição com uma conexão com uma outra família. Né? Não vou entregar também qualquer coisa para as pessoas a qual eu cuido aqui na diáspora. Então, toda essa conexão, todo esse aprendizado, eu tinha necessidade de expor isso, de entender e de expor. Então, eu sou uma pessoa que eu falo que eu faço download e upload muito rápido. Download é você aprendeu e upload é transfere. Download e upload. Você aprendeu de fato quando você consegue fazer o upload. Né? Então, sim, essa foi a minha jornada dentro da cultura tradicional. Inclusive, antes de eu me iniciar, né, em Urum Leifá, o oráculo orientou que eu me iniciasse em Exu, né, que é a divindade com a qual eu fui iniciado primeiramente, depois ainda de Oxóssi dentro da cultura tradicional. E para que ganhasse postura e ações, né, dentro do meu cognitivo comportamental, dentro da espiritualidade, maturidade, para que eu pudesse lá futuramente assumir, né, a liderança do culto da cultura. Entendi. E eu já vou fazer. Eu tinha anotado aqui as perguntas numa ordem, mas pela sua resposta eu vou inverter, porque eu já fico curioso, porque o senhor falou, né? Teve passagem pela Umbanda e teve uma trajetória muito comum, né? Natural. Muito comum, muito natural dentro do âmbito brasileiro, dos cultos africanos, né? De origem africana no Brasil, né? As pessoas têm contato com a Umbanda porque a Umbanda ela foi desconstruída, né? A Umbanda enquanto origem africana foi desconstruída para se tornar palatável, né? Para a galera branca, foi mercantilizada, né? Ela foi cooptada e ela fica muito fácil. Então, para quem tem... eu fui batizado na igreja, é muito mais fácil ir para a Umbanda do que você ir direto para o Candomblé. E eu falo por mim, porque quando eu decidi, apesar de ter nascido numa família de Candomblé, eu não me via como adepto. Eu fui criança de axé, porque criança vai para o terreiro, corre atrás de galinha, passa nebó, vai soltar pipa, joga bola, mas eu não era um adepto e no início da adolescência eu não enxergava aquilo como espaço para mim. Eu fui para a igreja, segui lá os colegas de colégio, fazer catecismo, fazer as coisas todas, mas quando eu retorno para a afro-religiosidade, eu entendi que Candomblé era muito pesado. Candomblé é muito pesado, né? E aí por isso que eu falo assim, muito mata interessante animais. que as pessoas têm mata animal. Mata animal, para mim era absurdo, né? E aí fui para Umbanda, aí depois da Umbanda fui para Candomblé. Não sei se um dia eu vou ter essa vontade de também adquirir ou de integrar também a cultura tradicional, né? O culto tradicional, mas eu tenho muita vontade de conhecer cada vez mais. E aí, em cima dessa sua passagem, que é comum a todos, você passou pela Umbanda e aí contou para nós contou para a gente que não chegou a ter incorporação, mas tinha toda uma conexão com as entidades no período que você teve lá. Mas foi para o Candomblé e no Candomblé se iniciou para o Oxóssi. Vou fazer uma pergunta simples para já emendar outra. Dentro da sua iniciação, você foi iniciado no Candomblé como uma pessoa que incorpora ou não? Como que foi essa sua iniciação para o Oxóssi? Já vou deixando aqui, porque eu quero fazer outra pergunta em cima disso. Pode perguntar. Já vai na sequência? Eu posso colocar todas? Então, assim. E aí, ok. Então, se foi iniciado e teve transe, como que você se afastou depois do Candomblé? Porque isso é comum para muita gente. Que muita gente vai do Candomblé para o culto tradicional. Como que fica o seu culto ao Oxóssi, enquanto orixá que também foi iniciado
também foi para o qual foi iniciado, né? Como fica o culto Oxóssi nesse contexto de que agora não está mais no candomblé, e esse seu contato com as entidades, mesmo que não tenha tido transe, não tenha desenvolvido ainda o fenômeno da incorporação, ainda tem alguma afinidade, tem algum contato? Então, vamos para essa pergunta. Resumindo, no contexto da Umbanda, as suas afinidades com entidades, elas ainda permanecem? Tem algum contato com elas, mesmo que não tenha incorporado, mas tem alguma afinidade? Em algum momento você chama por elas ou tem algum sentimento, alguma conexão? E no contexto do candomblé, já que passou por iniciação para Oxóssi, como que se deu, como que se dá esse culto ao Oxóssi hoje, já que está no contexto da religião tradicional do Bá? Legal. Legal, vamos lá. Primeiramente, eu acho legal nós entendermos esse conceito da incorporação. Ele se torna bem confuso quando as pessoas falam assim: eu incorporo, não incorpora. Ah, a minha é consciente, a minha é inconsciente. Eu saio do corpo e eu vejo JC, volto, tem uns negócios muito loucos, né, que o pessoal traz. Então, entender esse conceito da incorporação. Não sei se você já viu alguém no território do Bá incorporado. Tem vídeo do Elegum de Xangô, antigo. Meu, não sei se você já presenciou, alguém já relatou aquilo para você. É uma possessão. É um negócio muito forte. Eu tive contato um dia com a família Bambochê, que é do Candomblé aqui. Pessoas antigas da família Bambochê, que foi iniciada e que viveu junto com a Regina Bambochê durante muito tempo. E o que acontecia é que quando alguém da família Bambochê incorporava em Xangô aqui, tempos depois, eles mandavam telegramas, né, mensagens de carta falando assim: Xangô visitou o Brasil, não foi? Sabe? Então, é um negócio muito forte. A possessão, ela é uma coisa muito forte. Xangô fica... Às vezes o Elegum de Xangô... As incorporações das pessoas antigas no candomblé, elas eram diferentes. Sim. Sabe? Às vezes o Xangô ficava lá 2 dias comendo orobô, bebendo as bebidas que tinha, dando conselhos, falava, sabe? Em território do Bá é assim que funciona, né? Então, o conceito da possessão, ela é um negócio muito forte. Por isso que na cultura iorubá, o dar o transe, incorporar, não é uma coisa muito legal, não, porque você perde sua consciência. Isso não é um negócio show, né? Agora, quando nós entramos dentro da incorporação, como ela é vista dentro da Umbanda, Quimbanda, né? Ela já se transforma um pouco. Então, o conceito da possessão, né? Que é esse negócio a qual a pessoa, sei lá, pega a brasa, o carvão, lá come, faz uns negócios que é considerado sobrenatural, ele se torna diferente. As pessoas, elas estão evoluindo espiritualmente e a consciência, ela tem que ser junto com a espiritualidade, etc. e tal. Então, quando a gente para analisar o que é a incorporação, né? Eu vou já resumir. Quando é a incorporação, acredito que tem muitas pessoas que, entre aspas, elas sentem a vibração daquele espírito e elas agem. E isso pode ser uma forma de transe ou incorporação. Que ela tem domínio ainda sobre o seu corpo, mas ela consegue trazer mensagens do campo espiritual que ajude a ela e a outra pessoa. Isso é uma concepção de incorporação. Eu sinto a conexão com os guias, né, com os espíritos da Umbanda de uma forma diferente. É como se fosse tudo uma intuição da minha cabeça. Só que quando eu coloco isso, né, para verificar, condiz. Às vezes o guia fala sobre a vida de alguma pessoa, entre aspas, né, aquele negócio assim: passa o recado. Eu falo, não é disso, eu não gosto, não curto isso. Eu falo e é condizente. Então são coisas que a forma que a espiritualidade se mostra para cada pessoa, ela é um universo, às vezes, diferente da outra pessoa. E a concepção, ela se torna subjetiva do que é a incorporação. Entende? Mais ou menos assim. Então, sobre incorporar, eu não chegava a dar aquele transe do orixá, né, do Exu que fazia... Também não ficava assim, mas eu sentia e conseguia transferir o recado. Entendi. Mas não estava incorporado. Então, nessa concepção assim que eu trabalho, né? Que eu trabalhava. Eu tenho uma conexão
E isso foi explicado, né, como mundo espiritual pós o Itefá. Sou uma pessoa que sou considerada emerê. Tem uma conexão com o mundo do mundo espiritual mais forte, às vezes, do que algumas outras pessoas. Mas isso me fez sofrer muito durante muito tempo na ausência de entender o que era. Então, a ausência de cuidar, né, do seu ori, que abre esse portal lá com esse mundo espiritual para qualquer espírito. Então, esse negócio é muito perigoso. Então, a partir do momento que eu comecei a me cuidar, eu comecei a definir e a funilar como que ia ficar essa conexão, com quem, de onde ia vir, entende? Então, é algo que, a partir do momento que estava no inconsciente, você não tem controle. Você trouxe para o consciente, você começa a ter mais controle sobre si e sobre o que acontece com o seu corpo. Então, essa é a concepção de incorporação. Quando eu estava no candomblé, eu também não incorporei em Oxóssi. Entendi. Eu não tinha uma incorporação, mas saí como Iaô, não fui Ogã nem nada do tipo. Dancei para Oxóssi, mas sendo eu. Sim, sim. Isso é super compreensível. Nem todo mundo tem transe na iniciação, ainda assim entende-se através do oráculo que indica que aquela pessoa é Iaô e ela cumpre todos os ritos para tal na processo iniciação. Natural, exatamente. Então isso é muito importante, né? Até porque essa concepção da incorporação, dentre muitos terreiros de candomblé, infelizmente, não estou generalizando, mas a incorporação ela ficou vista como se fosse quase uma obrigação da pessoa. Ou você incorpora, ou você é Ogã. E ficou tipo assim, se você não incorporar, significa que você é Ogã. Então, ficou pré-definido ali para a pessoa, e a pessoa, às vezes, ela sente um arrepio, um negócio assim, incorporou. Pronto, não é Ogã. E já cede cede a Ori, inclusive, né? Exato. Porque o Ori, ele condiciona isso, né? Exatamente. Então, né, existem essas concepções. Então, a incorporação dentro da cultura tradicional iorubá, ela não é algo obrigatório. Você tem que sentir, ela tem que ser leve. Você tem que ser feliz. Eu acabei de falar também pro Amor aqui. Tem que ser feliz. Você tem que sentir a energia transbordar no teu ser e transbordar a felicidade e a prosperidade que você está tendo ali com aquela divindade. Dançar do jeito que você tem que dançar, fazer do jeito que você tem que falar, gritar. Então, essa é uma concepção que eu tenho de incorporação, né? E isso, dessa forma, não tem. Mas eu sinto a divindade Exu no meu coração, no meu ori. A forma a qual eu me movimento no dia a dia é a forma a qual eu chamo o Exu. Como eu me comunico, eu falo que é o transe de Exu, né? A comunicação, Exu como a divindade do movimento da comunicação. Sim. Então, dentro desse dado momento, eu acredito que a gente transborda a energia do orixá. E isso pode ser considerado transe. Mas e aí hoje? Hoje o senhor ainda tem dentro já né, totalmente inserido dentro do culto tradicional. O senhor ainda tem alguma relação com o culto de Oxóssi da sua iniciação no candomblé ou não mais? Eu estou perguntando até porque eu já vi uma amiga minha que falou assim, muito interessante essa pergunta, porque eu vejo muitas pessoas e eu fico imaginando como que é esse movimento. Claro que deve ser diferente de templo para templo, né? Mas no geral, vamos supor, eu Flávio de Oxóssi, iniciado por Oxóssi, né? Resolvo não seguir mais dentro do candomblé e procuro um templo de culto tradicional. Eu vou lá com o meu Ibá Orixá de Oxóssi, eu faço o quê? Ele deixa de existir, eu deixo de incorporar Oxóssi, eu me inicio para Ifá, eu me inicio para Exu. Como que fica isso? Oxóssi vai ter transe na minha vida? É uma curiosidade, como que se dá essa transição? Eu transferi uma visão assim. Só falar aqui rapidinho pro pessoal. Pessoal, sempre quando eu ou o Babá aqui falar alguma coisa aqui, só para eu entender a comunicação aqui com vocês, que deu uma iluminada, taca fogo assim nos comentários. Que aí eu sei que tá tendo uma reação legal, eu consigo entregar mais, seguir uma linha temática, tá? Quem conseguir enviar também a live para mais pessoas, conhecimento é assim, quanto mais tem pessoas, mais tem pessoas aprendendo, mais transborda, tá? Então vamos lá. Sobre, né, voltando aqui agora à pergunta do Babá, para não perder o raciocínio. Você foi iniciado em Oxóssi, dentro do candomblé, que cultua orixá. Ponto. Se você um dia for ao culto tradicional iorubá, você ainda vai ser de Oxóssi. Você não vai pegar Oxóssi e colocar de lado. Infelizmente,
tem muitas pessoas a qual eu atendo, a qual eu já consultei, já conversei, que quando chegou para uma babalaú na cultura tradicional, o babalaú falou assim, não, aqui não tem nada. Foi o que aconteceu comigo. Ele teve que despachar o assentamento, sabe? E você não pode, não aceitem fazer isso com vocês. Isso é uma agressão ao teu a tua origem, a tua história. É tipo pegar assim, como que é seu nome mesmo, babá, de iniciado? Como que é seu nome, babá? Ou o nome normal? Ah, meu nome normal é Flávio. Eu não tenho... Flávio, tipo, e seu sobrenome? Mota. Então agora você não vai ser mais Flávio, você vai ser só Mota. É tipo apagar uma identidade tua. Você não pode permitir isso. Entende? As pessoas não podem permitir isso. Pegar um assentamento, desconfigurar, falar assim, não existe. Não. O que eu faço com todas as pessoas aqui é o respeito ao Ori, que é o que não aconteceu comigo, mas é o que eu faço com as pessoas. Respeito o teu Ori. Aqui, nesse assentamento, o que vai acontecer? Dentro da cultura tradicional iorubá, ele é diferente. Ele é assim, 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 assim. Tem elementos assim, assim, assado. Algo que existe do seu ibá, do candomblé, você quer trazer para a cultura tradicional? Normalmente a pessoa fala o okutá. O okutá, o coração, né? A gente aprende assim. O okutá. Aí pega o okutá, traz e configura o assentamento daquela divindade dentro da cultura tradicional iorubá. Vai continuar a cultura no Oxóssi. A única coisa existem outras divindades que não vão apagar o Oxóssi, vão agregar no seu Ori. Porque o que eu transfiro de conhecimento da forma qual a minha tradição familiar me trouxe nós iniciamos em Orixá para suprir alguma necessidade nossa, para nos ajudar a potencializar uma energia que já existe ou introduzir uma energia que necessitamos. Às vezes você vai ter que cultuar o Oxóssi e o Batalá, porque você precisa, Flávio, de um espírito de liderança. Você é um cara caçador, você vai lá, você faz, acontece, mas às vezes o espírito de liderança está em ausência. Então, o Batalá é uma divindade da sabedoria que vai te trazer esse espírito de liderança. Ponto. E isso estou falando com alguém que veio do candomblé, das 3 ramificações, que cultuava Oxóssi, era iniciado. Não deve mudar. A forma de assentamento é uma coisa. O que você vai fazer? Agregar oriquis, né? Poemas de evocação, rezas, adorás, orins, que são músicas, né? Para evocar aquela divindade. Você vai agregar, entende? Basicamente é assim que vai funcionar. A sua incorporação, ela deve ser respeitada. É a forma qual a energia de Oxóssi nasceu no teu ser e qual se manifesta no teu ser. Isso deve ser respeitado. Então, tipo, não adianta você falar... Senão a gente está fazendo igual as pessoas, né? Muitos candomblés aí. Não, Oxóssi não pode vir mais assim. Agora tem que vir assim, assim, assim. Ou dançar de outro jeito. Cara, a energia do orixá, ela transborda no indivíduo. A mesma energia de Oxóssi transborda em você de uma forma e transborda em mim outra. Sim. E tipo, eu tenho que respeitar a forma qual o teu ori se entende com essa energia. A qual o teu Ori aprendeu sobre essa energia. Então, o não deve ser retirado, deve ser agregado e com respeito. Entendi. Aí agora ficou muito claro para mim e muito coerente. Muito mais do que ser respeitoso com o Ori da pessoa, é ser coerente com a trajetória dela. Exato. Né? Porque ela chegou até ali porque várias peças foram colocadas nesse quebra-cabeça, dentre elas, aquele orixá para o qual ela foi iniciado. Perfeito. Né? Se você tirar aquela peça, você nunca vai completar o quebra-cabeça. Exatamente. Né? Exatamente. E aí, para mim, ficou muito claro com relação à divindade orixá. E se for entidade, né? Quando a gente fala entidade, né, já se remete aos espíritos que a gente desenvolve na Umbanda. Aí chega uma pessoa de Umbanda, olha, eu tô perguntando, curiosidade, eu tô falando, é aula. Né? É aula. Aí entidade, aí eu tô lá na Umbanda, desenvolvi, aí eu recebo, vou falar das minhas, tá? Aí eu recebo lá meu caboclo rompe-mato, recebo o tranca-rua das almas, recebo o manembrama das almas. Aí quando eu entro lá no templo do Ifansexá, do Babá Ifansexá, o que eu vou fazer com essas entidades? Elas vão parar de vir na minha cabeça? Como que eu vou cultuar? Porque o senhor não faz esse culto, mas respeita que eu cultue particularmente dentro do meu espaço-tempo separado do culto? Vamos lá. Só voltando aqui, rebobinando um pouquinho, eu entendi a pergunta sobre os ancestrais. É só
Candomblé, lembra? 3 ramificações. Se cultuava Oxóssi, já era Oxóssi, manteve. Sim. E o pessoal cultuava Oxóssi no Jeje, né? Aqui Era em Mutalambu, era... é outro rolê. Então, essa pessoa, ela vai ter, às vezes, que entender e que estudar a cultura e avaliar se isso de fato que ela quer. Então, é um negócio que eu falo para ela, seguinte, você foi iniciado em Mutalambu, eu respeito o que você chama de Oxóssi, mas dentro da cultura, de forma mais com profundidade, lateralidade, você vai entender que Mutalambu e Oxóssi são energias em si diferentes. Em regiões africanas diferentes e propósitos de evocação diferentes, forma de evocação diferente. Sim. E aí sim, é onde a pessoa está no candomblé e acontece a migração, né? Ela vai migrar. Por mais que muitos rituais do candomblé hoje, entre Angola e Jeje, sejam do culto ao orixá, às vezes essa pessoa ela não quer fazer essa mudança. E aí tem que respeitar esse ori. E o que eu indico é outras pessoas, às vezes, que fazem, né, essa ajuda com ela ou um candomblé mais sério. Pronto. Né? Terminei essa parte aqui. Vamos agora para a pergunta aqui sua. Falar da migração Umbanda. Umbanda. Então, a pessoa, ela, né, teve lá tem lá o assentamento de Tranca-Rua, de Maria Padilha, né? O pessoal, hoje, ele tem nome e sobrenome, então é Maria Padilha das 7 Encruzilhadas de todos os cruzeiros do inferno, um negócio, né, mais mirabolante. Mesmo processo, você cultua suas entidades da forma como você aprendeu a cultuar suas entidades. O culto ao orixá, ele vai funcionar dentro de uma outra energia. A sinergia do teu ori com o culto ao orixá tem um propósito que vai ajudar a tua vida. E no culto lá da Umbanda, qual você teve, né, viveu, também. Tanto é que, lembra que eu falei para você, logo no começo aqui das perguntas, eu não esqueço minhas raízes, de onde a gente veio. Então, eu sei muitas coisas do culto na Umbanda. Eu consigo transferir isso para as pessoas que vieram com Exu, com Pombogira, mas eu não assumo a liderança disso. Só que teve logo no começo, quando eu comecei a entender Ifá, Orixá, eu falei assim, não, legal, posso ser Babalaô e mestre de Jurema. Aí veio uma mestra de Jurema e falou assim, rapaz, ou você assobia ou chupa cana. Porque ficava muito conveniente, você é mestre de Jurema e Babalaô. Aí veio uma pessoa com dor de cabeça, a Jurema cura, as entidades curam com fumaça, qualquer coisa, e não vai cobrar. Agora o Babalaô, aí você vai ganhar o dinheiro, você vai falar assim, não, esse aqui vem para cá, esse aqui vem para cá. Como vai funcionar isso? E você tem que entender que se você se tornar Babalaô, não pode ser pelo dinheiro. Porque você não vai poder fazer ritual agora. Só quando você tiver capacidade. Entende? Então, olha só a bifurcação ali que a gente fica. Então, as suas escolhas, muitas escolhas da sua vida tem renúncia de alguma coisa, ou de várias coisas. Eu renunciei várias coisas. Então, eu não assumo a liderança no culto aos ancestrais aqui, mas eu ajudo na condução do culto. Então, tem pessoas daqui da EBEC, elas vêm da Bahia, pessoas que vêm aqui de São Paulo, e elas tocam, né? E eu ajudo a tocar a Umbanda, que a gente nem chama de Umbanda, né? Chama Alaimu, que é liberdade, livre, né? E esse é um toque aos ancestrais, ao Tranca-Rua, a Maria Padilha. Mas eu não sou o líder desse culto. Existem pessoas da comunidade que fazem isso, entendeu? Então é uma forma que a gente está em conexão com nossos ancestrais, para eu não esquecer a raiz de onde eu vim. Por isso que eu falo, eu tenho muito respeito a todas as entidades. Isso deve existir, é de onde eu vim. Se eu virar as costas para ele, é como se você estivesse apagando o seu primeiro nome. E é aquilo que fizeram conosco, né? No contexto da diáspora, né? Sim. Eu não posso reproduzir essa mesma concepção opressora que tenta apagar e impor, né? Quer impor, olha, a partir do momento que você me procura, pensando assim, se fosse uma Babalaô dentro do culto Sonabá, eu não vou te impor. Você me busca não para eu impor alguma coisa para você, e sim para eu te abrir novas coisas. E você vai entrar com as suas antigas e a gente vai equilibrar isso tudo, né? Exatamente, se alinhar. Eu aprendi formas de cultuar os nossos ancestrais. Elementos do assentamento, você de código salteado, do assentamento do ancestral.
E aí o que as pessoas incorporam? Vamos só lá com o seu Exu, com a sua Pombogira, a gente vai trocar uma ideia ali, sentar na mesa dos adultos e falar o que ele vai falar, ou ela vai falar o que vai e o que não vai. Vou fazer a lista para você, ó, sua responsabilidade, axé, vai atrás, né? Então, basicamente é isso. Tem que ter respeito sobre a trajetória daquela pessoa. Não posso simplesmente apagar ou abandonar, mas eu consigo proporcionar um suporte até um certo ponto. Se a pessoa, ela, né, não, eu quero fazer rituais a mais. Aí vai ter um pessoal que assume essa liderança aqui no tempo, né, na área banda e ancestral. Tem a que indicar de seriedade e de respeitabilidade para adicionar esse suporte às orientações que você já conseguiu dar, mas se respeita também. Olha, eu só consegui até aqui, então, né? Muito bom. Babá, deixa eu perguntar para o senhor. Eu tinha lido anteriormente ao Alaô, e aí também tem Babalaô. É diferente as duas coisas? É a mesma coisa? Quando se fala de sacerdote dentro do culto de Ifá, existem graus de hierarquia sacerdotal? Tem títulos diferentes? Explica um pouquinho para a gente como funciona a titulação dentro do culto de Ifá. Vamos entender assim. Que dá muito pano para manga para explicar isso ao Alaô, mas é mais uma provocação. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um livro que eu indico. Oyeronke Oyeume, A Invenção das Mulheres. Busque isso daí. Você vai fazer uma imersão, sua cabeça vai dar um... A imersão das mulheres. A Invenção das Mulheres. Busca isso. Isso. Oyeronke Oyeume. É uma pessoa, né, uma líder também da cidade de Ogbomoso, filha de uma líder, né, de um líder da cidade de Ogbomoso, que fica no território Yorubá, para cima de Oiô lá, né? E ela traz uma pesquisa de sociologia, não é antropologia. Porque a faculdade de antropologia em solo africano é quase uma agressividade, né? O antropólogo ele era o cara lá que estudava a cultura e levava informações para a cultura europeia. Então, em muitos locais do território, o continente africano, você não vai encontrar a faculdade de antropologia. Porque eles sabem o mal que o antropólogo fez. Então, o Oyeume fez uma faculdade de sociologia. Né? Ela é doutora em sociologia. Então, ela estudou sobre o seu próprio território para trazer informações, né, extremamente importantes sobre a cultura iorubá. E a cultura que justifica atos do culto. A palavra, né? Existem palavras no idioma Yorubá, que elas não têm a definição anatômica. Elas não necessitam da definição anatômica, porque a função ela é executada pelo espírito, e não pela anatomia. A capacidade de executar a função é do espírito, não da anatomia. Exemplo, ser babalaô ou babalorixá. A função é daquele espírito. Tanto é que é uma indicação do Odu. Ser babalorixá, ser elorixá, é uma indicação do Odu. Então, a Oyeume, ela traz esse pensamento que vai na contramão de uma estrutura que já é fundamentada em território Yorubá, sobre o ato da mulher ser babalaô, sobre funções dentro do culto e da cultura, entre ritualísticas, em funções sociais, onde a mulher ela foi extraída, né? A fêmea anatômica, né, como fala o Oyeume, ela foi extraída das funções pela influência cultural do Islã e do cristianismo. Então, o Alaô é a mesma função sem a definição de gênero, que é basicamente, né, o pessoal vai ficar extremamente, né, peculiar, falando assim, não, mas não pode uma mulher babalaô, que no livro da Oyeume ela já traz ao contrário. Né? Então, entender, exemplo, a palavra Iá como uma função e uma linhagem familiar. Você pode ser Iá, entende? Mais ou menos? Não, eu já tinha visto num story seu explicando sobre isso. Perfeito. Então, você, homem, pode ser Iá, porque Iá não define anatomia. Iá é uma linhagem familiar. Então, a palavra Iá não tem gênero. É um negócio muito louco. Então, a nossa cultura é isso. Então, para com esse negócio de machismo, homofobia, sabe? Coisas que é enraizada da pessoa. Você vê que o Babalaô reproduzindo isso, é dele. Não é da cultura iorubá.
Então, esse livro aí é desde 1997, se eu não me engano. Eu já Ele é achei antigo. aqui, já achei, já salvei. É uma pancada. Tá É uma custando em média pancada. R$ 74. Pessoal, dá uma pesquisada aí no Google. Vale a Vale a pena. pena, pelo visto, já dei uma olhada aqui. Tem no Amazon também, então, né? É que eu não vou ficar Perfeito. fazendo propaganda da Amazon aqui, mas... Já fez, já, mas tudo bem, tipo. Deixa eu fazer outra Perfeito. pergunta. Interessante. Gente, tem um story do Babá falando sobre essa questão do prefixo que aqui se condicionou a ser exclusivamente de gênero Iá e Babá e que dentro do contexto Yorubá não se prende apenas a isso, tá? Tem história dele lá sobre, dá uma pesquisadinha lá no histórico lá dos Reels, que é muito valioso isso, e ele lá explica bem mais, com muito mais tempo, e vai respondendo as pessoas, é fantástico sobre isso. Eu vou falar sobre um story, inclusive, né? Não sei se de hoje ou de ontem, né? Ainda nesse contexto da questão da pessoa que transita pelos três tipos de culto, né? Pela Umbanda, Candomblé e o culto tradicional. O senhor teve um story, eu acho que esse foi de hoje de manhã, foi de ontem. Agora eu não recordo pela hora que eu vi o tempo que estava postado. Mas Nossa, assim, tudo eu que vi eu com bons disser pode olhos. ser usado contra mim no tribunal. Não. Eu gostei. Inclusive, eu quis trazer porque eu achei muito valioso isso. Estou falando assim, que via com bons olhos, né? Perguntaram assim, um babalorixá ou um babá de umbanda, pode ser um babalaô no Ifá? O que se eu vê de valor? Uma coisa assim, eles falam que via com bons olhos a possibilidade desse sacerdote estar mais preparado para dar suporte, para orientar e conduzir a vida do seu filho, do adepto ali, da sua ebé, né? Por ele ter mais ferramentas, mais possibilidades para cuidar daquele mesmo destino, né? Quanto mais ferramentas você tiver para cuidar, igual o médico, né? Então, assim, quanto mais tecnologia, quanto mais suporte você tiver ali no hospital, melhor para você salvar e conduzir aquela pessoa para um estado de saúde pleno, né? Mas não tem um risco disso, não? Não tem um risco dessa mistura? Porque eu estou perguntando isso porque é muito raro a gente encontrar um babalaô que enxergue de maneira positiva esse trânsito de um mesmo sacerdote nessas três religiões. E eu digo porque eu conheço gente que tem terreiro de umbanda, que toca umbanda e candomblé, ele lidera pessoas que só são naquele espaço ali. Ele tem filho que é só de umbanda, ele tem filho que é só de candomblé, ele tem filho que é de candomblé e que também tem entidade de umbanda, e aí essa pessoa vai procurar começar também o culto tradicional ali dentro. Isso também não tem um risco? Pancada isso aí, vamos lá. Primeiramente, a pessoa fazer Tefá, iniciar em Fá, não a torna ela babalaô, nem autorizada a conduzir ritualísticas de Fá. Ela faz Ifá, ela inicia na divindade Orunmila Ifá para ela, não é para cuidar dos outros, não. O culto a Orunmila Ifá é um culto que te proporciona autoconhecimento, sabe? Saber de onde você veio, onde você está e para onde você vai, com quem vai. Pessoal, envie daqui para as outras pessoas que isso daqui é pancada. Então, o culto ao Orunmila Ifá, ele te proporciona autoconhecimento. É para você. Certo? Não significa que eu vou fazer Itefá lá, daqui a pouco eu já vou pegar um pãozinho, enfiar o dedinho lá, fazer uns risquinhos na cabeça das pessoas. Não. Tem gente que faz, né? Mas não pode. Tá. Aí é onde está o risco. Entende? Porque essa pessoa, de alguma forma, seja pagando outra pessoa, conseguiu comprar o título de babalaô. Mas é óbvio que no diálogo, numa conversação na mesa dos adultos, você consegue identificar que não é. Falta. E aí, lembra da Maria Madalena que falou assim, ou se assobia ou chupacana, vai cair nessa situação aí. Então, vamos lá, por partes. Iniciação ao Orunmila Ifá. Você fez o Tefá. Você não significa que você é babalaô, nem que você pode cuidar das pessoas. Você fez Ifá para ter um Odu que vai falar sobre você e a tua vida
elementos da natureza que você vai se aproximar, elementos da natureza que você não pode se aproximar. Como que deve ser a sua conduta perante as situações de dificuldade, a sua conduta perante as situações de alegria, perante a obstáculos da vida, orixás que você deve cultuar. É para isso que você cultua o Orumilei-Fá e faz Itefá. Por isso que eu falo, é ferramenta para a pessoa, proporciona autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele não é uma coisa assim, tipo, você tá passeando por um mar de rosa e bonitinho. Não, é tipo o Jason com uma motosserra assim, correndo atrás de você. Entende? Quer ver autoconhecimento, é olhar para dentro. Eu vou fazer uma dinâmica rapidamente aqui com você, com o pessoal, assim, ó. Trazer informações do nosso subconsciente. E fala, basicamente, você traz informações da nossa raiz. Às vezes, aperta e dói. Então, presta atenção assim. Imagina hoje, agora, que você está num quarto. Nesse quarto, existe uma esfera de resposta rápida. Essa esfera, ela é pequena, média ou grande? Média. Bom, legal. Pessoal que vai responder aqui, pequena, média ou grande a esfera? Bom, se a pessoa responde que ela é pequena, significa que ela se enxerga menor do que ela realmente é. A gente está conversando com o subconsciente. Se ela é média, significa que você se enxerga do tamanho que você realmente é. Isso é bom. Se ela é grande demais, significa que você está se enxergando maior do que você é. Isso causa problemas para quando você for criar as suas metas de vida. Você pode estar enfrentando dificuldades na vida porque você está se enxergando muito maior do que você é. E basicamente o que Ifá traz é você para a realidade aqui, ó. Vem, você está aqui, você saiu daqui, a tua massa da criação é constituída dentro desses elementos aqui, e você precisa, para conquistar as coisas boas da tua vida, seguir por um caminho similar a esse aqui. Puf. Acabou. A formação da pessoa como babalaô, a formação da pessoa para assumir a liderança do culto, da cultura, ela leva extrema dedicação. 5, 10 anos, 15, 20, o pessoal vai falar aí até mais, depende do tempo que a pessoa estuda ou se dedica. A frequência, a quantidade de energia, de dopamina que ela faz ali para ser quem ela quer ser, para ser babalaô. É um processo é um caminho muito, às vezes, árduo, e que muitas pessoas desistem no meio do caminho. Imagina. E aí outras pessoas fazem de qualquer jeito, que aí é fácil. Imagina. Entende? Então, o Orumilei-Fá é isso. Ela te traz para a realidade e conversa lá com o seu subconsciente, às vezes com coisas que você não queria relembrar, mas ele te relembra e fala assim, ó, isso aqui tem que transformar. A treta que você tinha com seu pai lá na infância, ela tem que vir agora. E você tem que resolver isso. Você não pode ser maior do que seu pai, senão seu pai e sua mãe, porque senão você não existe, velho. Aí a pessoa tá com treta com a mãe e enfrentando hoje uma treta no relacionamento. Por quê? O problema com a mãe, o primeiro amor dessa pessoa não está resolvido. E Fá traz isso daqui, ó, à tona. Sabe? Então, o culto Orumilei-Fá, ele é para você olhar para dentro, para tua história. Entender a filosofia, a forma que o Orumilá fala com você é maravilhosa. E não dá para levar de uma forma literal, não. Tipo pastor. Então eu passo a entender melhor quando você diz que não tem, que ele passa a ter mais ferramentas. Ferramentas não necessariamente para reproduzir o culto tradicional, mas ferramentas individuais dele. Eu estou melhor para cuidar de você, mesmo que só no contexto do candomblé, mas agora eu estou melhor. Eu sou melhor. Perfeito. Aí, ó. Ori Odara. Ori Mijuba, Oriré. Meu Ori são do seu Ori, isso aí. Vocês estão conseguindo acompanhar aqui também, pessoal? Deixa aí nos comentários. Para mim ficou muito claro. Não necessariamente o torna babalaô, porém, ainda assim, o torna mais preparado individualmente para poder cuidar lá no contexto ainda lá da Umbanda ou lá no contexto ainda do Candomblé, porque ele resolve coisas individuais e está mais preparado com o olho dele para cuidar do outro. Taca fogo nessa live aí, pessoal. Agora iluminou. Aí eu vou... agora explica uma coisa. Beleza. Nem tão polêmica, mas para entender. Porque quando a gente fala de... Aí tá falando, tá, ele se iniciou, entendi. Não necessariamente ele vai se tornar um babalaô. Inclusive uma pessoa falou assim, eu sou iniciado e não sou babalaô. Então entendi.
Quando a gente fala do contexto candomblé, é muito fácil para a gente entender qual é a jornada do iniciado. Abian, Iaô, Ebome, e dali pode ser Babalorixá ou Yalorixá, né? E nesse meio tem várias outras coisas, né? Tem obrigações, as renovações de voto, tem outros postos que ele pode receber a partir do ebonato dele, que não seja de Babalorixá, ele pode tornar babá alguma coisa dentro da casa dele. Como que é a Legal. jornada da pessoa dentro do culto de Fá? Tem etapas também com nome, tem etapas com tempo, porque, por exemplo, no Candomblé a gente fala que o processo de iniciação ele começa no 0 e vai até o 7. Perfeito. E também tem isso, dá para medir, tem tempo, tem nome na etapa, como é que é? Ou não? Ou muda de família? No candomblé, eles chegam assim, esse processo dos 0 ao 7, né? Primeiro setênio, eu vou falar assim. É uma forma que as Yanurixás antigas, elas tinham de proporcionar maturidade para o iniciado. Então, são níveis de maturidade que a pessoa vai tendo até ela ter uma, não é liberdade, mas ferramentas que ela consiga se cuidar de uma forma melhor e transferir isso também, às vezes, para outras pessoas. O pessoal também se confunde muito. Ter 7 anos não faz a pessoa ser babalorixá. Concordo. Eu tenho e não sou. Não me Entende? considero ainda tal. Eu até falo, eu sou um babalorixá de direito, porque ao completar meus 7 com louvor, ainda assim eu recebi na sala publicamente meu Ibaxé, mas eu não me sinto ainda de fato. Não me sinto ainda. Né? Legal. Porque tem gente que me procura aqui, no babá, o senhor joga búzio, eu falo, não, mas como assim? Eu falo, não me sinto ainda para isso, né? E respeito o meu tempo. Estou nessa caminhada Perfeito. ainda. Né? Legal, exato. Curte o processo. Uhum. Ele tem que curtir o processo. Isso é importante. Falei isso daí, né, para você ver também. É. Então, no culto ao Urumi Laifá, a gente não tem essa concepção, ou do culto ao Orixá em si, não tem essa concepção do 1, 3, 7. Mas existe um período de maturidade. Ponto. Bom. Esse período de maturidade, ele é de acordo com o ori da pessoa. Então, por isso que não dá para fazer Ifá de baseada, orixá de baseada. Isso é pegar lá 300 pessoas, juntar tudo num quartinho, pau, toma Ifá para todo mundo. Porque você não está cuidando em si do indivíduo. Você nem sabe, às vezes, quem é aquela pessoa. Ou o que ela precisa de fato. Você está vendendo Ifá. E aí é um comércio. Sim. Pega com a panelinha lá, cozinha 15 e vá para tua casa. Uma vez por ano você volta aqui, a gente faz um ratatapipoco. Não pode. Isso não é cultuar o Urumi Laifá. Isso é venda. É um comércio. Tá? Então, vamos lá. Existe um período de maturidade. Esse período é de acordo com o seu ori, ao tanto que você se dedica a entender a cultura iorubá e o culto ao orixá. O culto justifica a cultura e a cultura justifica atos do culto. Processo natural. Quanto mais a pessoa entender e fazer, eu falo que é o tesão, profundidade e lateralidade. Quanto mais ela tiver profundidade e lateralidade sobre o culto e a cultura, mais é a maturidade dela. Porque você vai ver pessoas, às vezes iniciadas no candomblé, tem lá 15 anos de iniciado, mas não se interessou em abrir o obi, ou buscar o que é obi, ou de onde vem a árvore do obi, como que é um pé de obi. Se a pessoa passar por um pé de obi na rua, ela nem sabe como que é a folha do obi, da árvore. Está Então, acostumado a isso entrar o quê? na Flora Xangô e comprar só a semente? Exato. Então, não, a pessoa nem sabe. Às vezes você fala assim, sabe o obi lá, pega ele. Não, o que é isso, obi? A pessoa iniciada há 14, 15 anos não sabe o que é. Então, assim também existem pessoas dentro da cultura tradicional, porque o ori não foi buscar. Às vezes não é nem o babalaô que não ensinou, o ori não foi buscar. O que acontece muito, que é muito difícil, iniciou de baseada e não tem conhecimento para transferir para essas pessoas. Por quê? Só está querendo saber e entrar aqui e sair aqui, entrar aqui e sair aqui. Quando você vai daqui, meu irmão, é conversa tua. Você não precisa aprender mais nada, você já fez o ritual. E aí a cultura iorubá, ela começa a ser vista como uma cultura de mágica, que é só você iniciar no orixá e aí o Ifá transforma a tua vida. Porra nenhuma. Cara, Cadê a não é autorresponsabilidade? assim que vai acontecer. E aí, isso só vai deturpar a nossa cultura. Por quê? É a cultura do preto.
A cultura do preto, você não precisa estudar. Acontece como mágica. Você inicia aqui Como e aí ali na frente já muda. né? Isso, né? Exatamente. Então, existe o processo de evolução. E esse processo de evolução ele vai ser acompanhado pelo seu babalaô ou seu babalorixá. Ele não tem um nome específico para esse processo de evolução. Mas existe nomes dentro de ritos de passagem. Ponto. É como se fosse esses 7 anos aí, do candomblé. A Biandra, né? Então, a pessoa, antes dela iniciar, ela nunca viu Ifá. Ela é Onibara. Onibara é o consulente. Às vezes, tem pessoas que querem ser a vida toda consulente. Ela vem lá, consulta Ifá, faz o que está determinado. Pô, vai levar e volta para a vida dela lá. Ela não quer compromisso com nada. E isso tem que ser respeitado. Ponto. Tem pessoas que... Existe uma concepção no território urubá que é o aborixá. É alguém que cultua o orixá, mas não foi iniciado. Normalmente acontece por uma herança familiar. Exemplo, pai do Flávio. Óbvio, cultuava Ogum. Não sei, tá? Aí você recebe... Oxalá, o Batalá. Então, cultuar o Batalá. E o Ibá de Obatalá passou por Flávio. Ele tem que cultuar, mas ele não foi iniciado o Batalá. Flávio é de Oxóssi, pô. Então, você vai cultuar o Batalá e você vai ter um limite até onde você pode ir dentro do culto. Porque você é considerado, entre aspas, aí vou colocar o aborixá, a pessoa que tem o ibá de orixá, mas não passou pela ritualística de iniciação. O rito de passagem que te fornece futuramente maturidade. Você tem um limite até onde você pode ir. Você nunca vai poder fazer outro ibá para outra pessoa. Entendi. Entendeu? Você não está apto a reproduzir. Exatamente. A fazer o download. Fazer o download, perfeito. Você fez o download, não significa que você vai fazer o upload. Isso, certo? upload, perdão, Perfeito. Existe o olorixá. O olorixá é a pessoa que foi iniciada no orixá, mas não significa que ela é babalorixá. É como se fosse o ebome. Pô, ela foi iniciada por uma situação, às vezes, ajudar ela a curar doenças ou alguma coisa do tipo, alguma coisa muito forte da vida dela. E aí ela tem a energia do orixá inserida no ser dela para potencializar algo que já existe ou para inserir algo que ela necessita na vida dela. Olha só a concepção. Isso não faz dela babalorixá. Assim como o ebome não faz, a palavra ebome não faz dele babalorixá. Isso. Tem ebome de 50 anos lá que não tem a autoridade, a autorização para conduzir um templo, um terreiro de candomblé, cara. E é assim que tem que funcionar. Na cultura tradicional existe o olorixá, que é quem foi iniciado no orixá. Dependendo da dedicação do olorixá, pode um dia, futuramente, de acordo com o babalorixá que iniciou ele, né, ou outro babalorixá, se ele saiu da família, ele se tornar um babalorixá. Depende do tanto que o ori dele vai amadurecer dentro do culto e da cultura. Porque, infelizmente, o que acontece? A pessoa, muito isso daí, estuda o culto, que é a prática ritualística, e ignora a cultura. Aí acontece um monte de, às vezes, processos. Exemplo, o racismo estrutural dentro do terreiro. Eu já vi um terreiro somente de pessoas brancas. Eu vou falar sobre isso. Também. Quero perguntar sobre esse negócio do embranquecimento. Mas antes disso, já que falou de ori, eu tinha uma pergunta aqui sobre ori, e o senhor falou bastante que o que vai determinar até onde ela vai dentro do culto, né? Se como o borixá, perdão? O borixá é o nome? Aborixá, isso. Aborixá. O que vai determinar que ele vai, além de aborixá, olorixá, até algum outro título, alguma outra titulação sacerdotal de liderança, é o ori, né? O quanto ele consegue se engajar, o quanto ele consegue se aprofundar e se expandir, né? A profundidade e lateralidade, e isso vai sendo reconhecido e conduzido pelo sacerdote dele. E algum momento ele fala, olha, eu estou vendo que você já está pronto, vamos conduzir isso. Beleza. Mas isso está atrelado, você falou várias vezes, ori. Ori, né? O culto de ori, né? Inclusive, conversando com o Oloê Felipe, ele me corrigiu quando eu falei assim, olha, eu acho que o culto de ori está muito tempo perdido no candomblé. Ele falou, não, nunca. O culto de ori não se popularizou agora, ele sempre existiu, porque existe o bori. Pode ser que tenham se perdido
a profundidade do culto ao Ori no candomblé, mas o Bori sempre existiu e sempre foi a primeira etapa dentro do processo de iniciação, e antes de qualquer renovação de votos, qualquer obrigação, você primeiro alimenta o Ori ali, né? Então, beleza, eu entendi que ele não se perdeu, mas de fato ele ficou restrito a isso. Então, a minha pergunta vai começar assim, né? Quando a gente fala de Ori, esse culto tem se popularizado, né? Na Umbanda e no Candomblé se popularizou porque e hoje ele vai além do Ori, as pessoas buscam além do Bori, né? Como culto ao Ori. E aí e também muita gente que não é adepta da religião, né? Também tem buscado isso, né? Pessoas só simpatizantes da religião. Isso eu coloco isso como parte da expansão da religião tradicional no Brasil. Tá? Antes disso, eu estava muito restrito no candomblé ao Bori. Eu coloco isso como assim, isso existe graças à expansão e popularização do culto tradicional. Qual a importância do Bori de fato? Qualquer pessoa pode ou não? Qualquer pessoa pode educar, qualquer pessoa pode alimentar, qualquer pessoa pode cultuar. Não, não é bom. Se você não está ali conectado com a cultura e com o culto, não é bom porque você pode abrir outras situações que você não está preparado. Como é que é isso? Beleza. Vamos lá. Só para a gente dar uma esquentada mais ali na live. Pessoal, manda a live lá pro amigo que agora a gente vai tacar fogo aqui. Falei alguma coisa aqui, ou o Flávio falou alguma coisa aqui que esquentou, iluminou, taca fogo na live. Tá? Fogo é isso. Fogo ilumina, transforma. Vamos lá. O que é legal, primeiramente, é a gente entender o que é o Ori. Porque o pessoal vai falar, pô, cultua o Ori, mas o que é o Ori? Pensa assim, Ori como uma concepção cultural. Você não tinha Ori até entender o que é Ori. Dá uma bugada, né, no começo, mas a gente vai chegar lá. Presta atenção, então. Ori é um estado de consciência. Observa Ori como um estado de consciência. Exemplo, a gente nasceu aqui na diáspora. Pô, tu foi pra igreja, tu foi, sei lá, eu fui pra igreja, mó vergonha, eu vou falar isso aqui, mas fui coroinha, então presta atenção no nível que eu cheguei. Onde que tava o Ori esse tempo todo? Ori, vou trazer uma ótica mais urbana, é o seu espírito, é o teu ser. O seu cérebro é ferramenta do teu espírito, do teu Ori. Pega a visão assim, teu Ori trabalha com a ferramenta cérebro. Seu Ori é o seu espírito, seu eu, quem te identifica. Eu sempre faço uma analogia assim. Imagina você aí empurrando um carro. Você é o Flávio, imagina empurrando um carro aí, Flávio. Legal. Esse carro é teu corpo. Quem está empurrando é teu Ori. Deu para entender? Aí eu vou explicar depois por que empurra o carro, né, durante um tempo. Aí a gente está numa jornada, nasce aqui na diáspora, do povo que foi fragmentado, torturado, com um monte de problemas que a gente herda, psicossocial, comportamental. A psicologia da pessoa preta, ela se reverbera e se manifesta de uma forma diferente da psique da pessoa branca. Por isso que às vezes eu falo que Freud em si, ele não responde a muitos questionamentos da pessoa preta. Freud não trouxe o que é Maafa. Não sabe o que é marimbaane, entendeu? Então, nobres, são pessoas assim que trazem esses conceitos muito forte. Então, o entendimento de Ori, ele não está desassociado do seu cérebro. Ponto, coloca aí. A gente imagina nós empurrando um carro. Você empurrando o carro. Você é o seu Ori, o carro é o seu corpo. Em um dado momento, alguém passa empurrando um outro carro e fala assim, ô Flávio, oxe, chega para nós aqui que a gente vai num lugar ali tem dinheiro. Você sabe que dinheiro é importante e necessário. Sim. E aí você fala, vou junto com esses caras aí. Qual é? Vou junto. E vai. E começa a empurrar seu carro junto com esse pessoal. E em um dado momento, você fala assim, cara, eu aprendi lá com a minha mãe, que o seu pai, que eu não posso roubar, matar, etc e tal. Eu tô enganando pessoas para ganhar dinheiro. Eu acho que isso não é certo. Eu vou buscar um caminho espiritual. É aonde você fala assim, pô, esse caminho aqui eu não tô sentindo que ele é meu. É o caminho de alguém, e não é meu. Eu quero sair dele. Aí você busca, exemplo, culto orixá, você busca o Urumila Ifá. E aí, Ifá, o que eu falo pro pessoal assim, Ifá te proporciona um GPS. Agora você sabe para onde vai.
Porque a gente identificou a coordenada de onde você veio. E vai falar assim, o teu carro é dessa marca aqui. O teu espírito vem dessa árvore aqui, dessa raiz aqui, entendeu? Então, entendimento de Ori. Agora eu comecei a me identificar como um ser existente dentro de uma cultura. Então, o Ori, você traz um entendimento cultural. Se você for falando de Ori lá, sei lá, em Madagascar, o pessoal vai ficar meio tipo... Oh. Que isso, mano? Eles têm uma outra concepção para o mesmo elemento. E outra forma de acesso, e outro tudo. Se você for lá em, sei lá, África do Sul, em outra tribo, a organização territorial autóctone, Sim. você vai encontrar outras concepções. Então, o Ori é um entendimento, é você se entender parte da cultura. A partir desse momento, você se identifica o seu espírito. Você entende que o seu espírito ele foi construído, né, junto com um corpo. E esse corpo ele foi construído com elementos da natureza e o seu espírito deve respeitar os elementos da natureza que Adjalá, o Batalá, Exu, Ogum inseriu no teu corpo. Exemplo, lá, isso tem a ligação também com a sua mamãe. Quando estava grávida, elementos que comeu, ações que ela teve, que ela não teve, vai influenciar o teu destino. Sim. Então, exemplo, se sua mamãe, é um exemplo hipotético, comeu amendoim muito e passou mal, às vezes, quando você vem fazer o Essentaie, ou Ixefá, ou Itefá, o Odu vem falando que você não pode comer amendoim. Porque a sua massa do Ipori, ela é constituída com amendoim. Existe amendoim na sua formação do seu ser. Então, você não pode, né, se alimentar disso. Exemplo, tá? Hipotético. Então, entendemos o que é Ori. Olha só, Ori é a sua concepção ali espiritual e você passa a entender o que é Ori quando você se adentra dentro do culto orixá. Caso você não, exemplo, não dá para falar lá que não sei quem morreu lá, foi uma cantora lá que morreu de avião, Marília Mendonça, Azevedo, não lembro. Marília Mendonça. Ela caiu na cachoeira, o pessoal começou a falar assim: pô, Xum levou, não sei o quê. Pô, ela nem era da cultura. Qual é? Né? Não vacila, não. Volta aqui. Ela nem era da cultura. Como que ela não tinha essa concepção do que era Ori? Ela tinha outro contexto espiritual. Então não dá pra gente falar assim, exemplo, uns absurdos que eu já vi já. O Bolsonaro era de Ogum. Pô, Exu do Ogum, para com isso, entende? O cara não tem nem Ori, literalmente. É uma ofensa, saca? Então, não dá pra gente fazer essa associação. Quem tem Ori? Quem adentra a cultura iorubá e tem a expansão da consciência. Isso que é o Ori. A partir desse momento, você vai alimentar o seu Ori com elementos de ritualísticas, minerais, vegetais ou animais, que faz o ato do Bori. E você vai alimentar o seu Ori com uma porção de conteúdo. Que conteúdo vai ser esse? Conteúdo de valor? Ou vai ser qualquer tipo de conteúdo? O seu Ori está se alimentando agora, Flávio, nesse dado momento. A gente está vibrando, né? A Emi, que é o sopro de Olodumare. O seu Ori está identificando, às vezes, várias coisas, vários insights. Olha o pessoal tacando fogo aqui na live. Vários insights que são importantes para a transformação da tua vida. Então, o seu Ori se alimenta disso também. O Ebó, ou o Bori, ele é constituído de 33%. 33% elementos da ritualística. 33% conselhos, 33% mudança de atitude do Flávio e das pessoas. Isso se chama autorresponsabilidade. Por isso que não é qualquer um que é pertencente à cultura dos orixás. Isso é o Ori. Então, a gente ativa o nosso Ori com elementos ritualísticos, sim. Mas se o Babá Orixá não der bons conselhos e não explicar o que é o Ori, vai ficar um monte de gente falando coisa que não sabe. Não tem consciência nenhuma sobre o que é Ori, sobre a concepção espiritual. Na ótica iorubá, nós temos espíritos que... A parte do nosso corpo que acessa a ancestralidade. O Ipori, né? Você sabe do dedãozinho do pé. Muitos elementos aqui, senão a gente vai começar a falar de ritualística. Muitos elementos que acessa e potencializa nosso corpo e ancestralidade, nosso Ori. Então, entender o que é Ori é essa... isso te torna teoria, te faz teoria. Olha, eu baixei aqui porque eu fui anotando, tá? Eu tô anotando no meu outro celular aqui, tô anotando as coisas, mandando pro meu outro celular, várias coisas aqui. Anotei o livro, anotei umas palavras que o pessoal colocou aqui.
e daqui a pouco eu vou processar, né? Na hora que eu acabar aqui, eu vou parar para jantar, eu vou processando e vou fazendo as minhas pesquisas, vou aqui anotando minhas coisas no meu bloco de nota no celular, que é isso que eu sempre faço depois das lives. Aí eu vou fazer uma pergunta que para mim é muito importante quando eu falo com uma outra pessoa preta dentro da afro-religiosidade. Porque existe um fenômeno, né? Existe um movimento que não é recente dessa última década, não é recente desse século, é um movimento que começa ainda lá em idos dos anos 70 para 80, que é o embranquecimento das afro-religiões, né? Principalmente do candomblé. O embranquecimento da Umbanda ele começa antes, mas no candomblé ele toma força depois do embranquecimento da Umbanda e está aí colocado, né? Não é difícil a gente ver nas redes sociais templos de candomblé e de umbanda e até mesmo do culto tradicional. É muito fácil. Eu entro aqui na página de qualquer templo e vou ver fotos dos filhos, fotos de sacerdotes, das festividades, repletos de pessoas brancas, né? Então, cada vez um número maior, inclusive de sacerdotes, né? Tem alguns templos que os brancos são a maioria, predominam, né? Sendo homem preto, como que você enxerga esse fenômeno e se isso traz preocupação para o futuro da religião? O que traz preocupação é a ignorância. Vamos lá. Trazer o rolê todo lá. A partir do momento em que... Exemplo aconteceu com a Umbanda lá. O Zélio tirou a Umbanda lá, né, do periferia e levou para a burguesia do Rio de Janeiro. Não ajudou nenhum preto. Ficou um bando elitista. Papo reto. Tá na mesa dos adultos. Então, candomblé começou a se inserir pessoas brancas e o que aconteceu? As pessoas começaram a vender os títulos caro. Outro processo. Os 7 anos começou a ser dado apenas às pessoas que pagassem, de fato. Não tinha uma ajuda para a pessoa que tinha uma renda baixa, vamos dizer, e pessoa preta. Por quê? Não existia consciência racial. Não tinha. E se tinha, tipo, acabou às vezes no babalorixá lá, que transcendeu, não conseguiu transferir para o próximo. Porque esse conceito da consciência racial, pra gente, nós pessoas pretas, cara, isso às vezes é muito agressivo. Você se entender como pessoa preta de uma diáspora, a qual ela foi construída no racismo, com os nossos ancestrais erguendo tudo que existe aqui. E ainda acontece assim até hoje. Então é um processo muito radical, às vezes, para a pessoa. E não é todo mundo que consegue conversar ou explicar sobre isso. Porque existe a falácia da democracia racial. Sim, total. Acabou a escravidão. Não tem mais racismo. Papo Todo mundo furado, tem não sei o direitos quê. iguais. Mimimi, sabe? Então as pessoas reproduzem isso. Infelizmente, os nossos irmãos também. Porque as pessoas normalmente são analfabetas emocionais. E as pessoas também têm essa ausência de entendimento sobre quem é. Sobre sua origem. Tem pessoas que não se enxergam como pessoa preta. Às vezes mais retinto que eu e falam assim, não sou preto. Ou Pô, que isso é diz que eu já ouvi reproduzido. de alguns babá, que assim, eu nunca sofri preconceito. Por quê? Não sabe, não vê isso. Porque enxergar a verdade dói. Ver a verdade dói. Então, o que acontece? O culto, quando ele passa, ele nasce em quilombo, mano. Terreiro, candomblé, nasce em quilombo. Não tinha essa concepção do dinheiro para iniciar tal, sei lá o que, era troca de serviços, favores, também tinha o dinheiro. Era um processo, mas era interno. Quando passa para o externo, a sociedade branca, ela se estrutura com uma possibilidade financeira maior, porque ela não pagou pelo serviço. Então, quem tem dinheiro normalmente são pessoas brancas. E eu estou falando só sobre dinheiro. Por quê? Teve uma estrutura histórica que forneceu isso. E aí, durante um período, quando para ser ebome, ser babalorixá, você tem que pagar a ritualística à mão, que custa 15 mil, 12 mil, às vezes a pessoa preta que não teve essa estrutura familiar para colocar de alicerce para conseguir guardar dinheiro, ele não vai ter essa grana. Significa que ele não vai se tornar uma babalorixá, mano. Porque a parada é dinheiro. O ritual principal você tem que dar 15 mil na mão do cara. Então,
tipo, se torna um problema. E esse cenário, ele é construído pela ausência de entendimento de políticas étnico-raciais. E aí, observa a estrutura. Às vezes a pessoa, no culto tradicional, como que aconteceu esse embranquecimento? Processos financeiros. A pessoa que tem a estrutura financeira fornecida, às vezes, pelos pais. E aí o pai ou a mãe, tempos antigos, ou a própria pessoa paga uma passagem para ir para a Nigéria e estudar o Orixalá. Quando volta, essa pessoa volta com uma pá de conhecimento e com títulos, porque pagou. Com um conhecimento soberbo. Porque lá o cara foi buscar na fonte. Observa a trajetória de vida das pessoas que assumem a liderança. Pessoas liocodérmicas, pessoas brancas e pessoas pretas. Observa o cenário que a gente vive, como que o privilégio de ser branco, ele me coloca em situações diferentes, sabe? De uma pessoa branca. Eu estou andando na rua, aqui é um bairro considerado, entre aspas, um bairro nobre. Se eu estou andando na rua e com uma roupa, às vezes, mais africana, às vezes tem um rabinho, qualquer coisa do tipo, a polícia já me olha torto. Se tem um irmão meu lá, ou colega lá, às vezes, pessoa branca andando na rua, a polícia não vai olhar torto. Eles não vão abordar. Então, só o fato de estar inserido em um cenário a qual, predominantemente, ele era aqui Piranga, né? Ele era de pessoas brancas, já nos torna e já coloca obstáculos. Eu tenho uma dificuldade a mais só de estar aqui. Fora os traumas psicológicos ancestrais que a gente tem que lidar. E não dá para ignorar isso. Então, a estrutura financeira proporcionou isso. Mas a ausência de nos reconhecermos como pessoas pretas e parte de um grupo a qual necessita ser ajudado, fez só a gente burrir também, né? Entendeu? Então, as pessoas líderes, pessoas pretas, elas devem tomar essa consciência racial. E as pessoas brancas, líderes brancos, mais ainda. Também. Porque o que acontece nos terreiros, aí você vai observar o templo de culto tradicional do cara, ou o terreiro de candomblé do cara, um monte de pessoa branca. O meu pai, ele usa uma frase que ilustra muito para mim esse compromisso, né? Primeiro, meu pai ele é um ativista, né, de pautas raciais, muito reconhecido, inclusive, por isso. Meu avô também, né? Para quem não sabe, meu babalorixá é o professor Daniel Pereira e meu avô é o professor Sidney Barreto Nogueira. Então, assim, são duas pessoas muito reconhecidas por esse movimento e eles repetem assim, né? Que eles acreditam num candomblé ideologicamente preto e pobre, né? Então, ou nós, né, lideranças, pessoas expoentes, militantes, enfim, pessoas engajadas, que tenham profundidade e lateralidade dentro da religião, ou a gente se compromete a permitir que a facilitar a realização, facilitar o acesso. A facilitar o acesso. E eu estou dizendo que não é abrir mão da troca monetária, porque a troca monetária é uma das bases da nossa filosofia. É necessário. Não é isso, tá? Estou dizendo assim, é facilitar. Ou você faz isso, ou a gente vai chegar em algum momento, não que a religião vai acabar, porque ela não vai acabar, mas vai chegar em algum momento a gente vai cada vez mais ver o banco das igrejas repleto de pessoas pretas, porque eles não dificultam a entrada do cara lá, e aqui os terreiros cheios de gente branca, porque aqui a gente dificulta a entrada de pessoas que historicamente tiveram menos ascensão econômica, e aí a gente vai acabar fazendo esse perfilamento dentro da religião, que não é bom. Não é bom. Exatamente. Então, a pessoa branca, que assume a liderança de um culto, cultura, dentro de práticas ritualísticas, e ela não tem consciência racial, ela é uma máquina de reproduzir racismo. Uhum. Ela automaticamente, de forma às vezes subconsciente, vai deixar o preto, às vezes o único 3, 4 pessoas pretas no terreiro dela em posição de subserviência. Exemplo, você vai ver, às vezes, ela falando, pedindo algo para a pessoa branca com muita calma. Agora, quando é o preto, não. Vai lá pegar não sei o quê. E aí isso se torna um problema, porque é a reprodução do racismo. Então, as pessoas, elas se formam só em ritual, mas esquecem de ser humano.
Porque a cultura do preto não precisa estudar. Você só precisa fazer macumba ritualística e tá tudo certo. Não, tem que estudar, tem que estudar. Aí a gente Você vai tem que lembrar, estudar o cenário que você a vive. gente vai lembrar de Mãe Estela falando, né? O anel do dedo, né? E o anel do dedo no meu filho, né? Isso é importante, né? E são processos que a gente deve avaliar muito, sabe? Exemplo lá, pô, legal a gente cobrar um anel no dedo e é muito importante. Pô, até antigamente em si isso era muito importante, hoje já é outro contexto, saca? É necessário nós estarmos, mas tem muita gente, pessoas pretas que fazem faculdades, etc e tal, se dedicam assim, e quando vai para o mercado de trabalho, racismo estrutural, pau. Acra. Tem muita competência, monstrona lá, monstro, advogado tal. Chega no escritório, a pessoa fala assim, legal, mas e esse cabelo black aí? Quando chega um cliente, você faz o quê? Você alisa? Eu já ouvi, tá? Eu já ouvi isso. Você tá entendendo, mano? Então, tipo, olha a observação da sociedade, onde a gente tá. Não adianta o negócio só dentro do terreiro. A sociedade reverbera isso de forma agressivíssima. Às vezes a pessoa é demitida simplesmente porque ela não é compatível com o que o público da loja dela quer. São pessoas brancas atendendo. Ela é demitida porque ela é preta. Saca? Babá, complexo isso. a gente está chegando. Na verdade, passamos do que a gente tinha combinado, mas eu quero fazer uma última pergunta que eu acho que é muito interessante também, e que tem a ver, inclusive, também com um story recente seu, né? Falando sobre perguntaram exatamente isso, se se você tinha preocupação. Lembrei. A preocupação com o futuro da religião, né, do culto tradicional. E aí o senhor chegou e falou assim, tá, eu não vou me preocupar porque eu vivo hoje e o amanhã depende do que eu faço hoje. Então, não tenho que pensar no que vai ser amanhã. Se eu focar totalmente no hoje, eu sei exatamente qual vai ser a consequência. Só vai ter duas possíveis consequências. Ou que eu fiz hoje ter dado certo, ou que eu fiz hoje ter dado errado. Exato. Então, assim, muito importante. Mas ainda assim, mesmo que a gente entenda esse conceito de não nos preocuparmos com o futuro da nossa religião. Eu vou falar, então, do cenário atual. Como que você vê, para a gente fechar essa live, o cenário atual da religião, do culto tradicional urbano no Brasil? O que mais te deixa feliz, o que mais te incomoda no cenário atual? Eu não sou uma pessoa que eu observo outros terreiros, templos. Às vezes o pessoal fala nome de Babalaô que eu nunca ouvi falar. Teve Babalaô também, pessoas aqui da live que fizeram do culto tradicional também, que eu nem sei quem é, não sei o que faz, né? Então, o cenário a qual eu consigo transformar hoje é o que está à minha volta. Ponto. Eu vou impactar positivamente a vida de dezenas, centenas de pessoas que estão ao meu redor aqui. Então, eu cocrio uma realidade epistemológica da nossa cultura dentro deste cenário aqui. Sobre o externo, eu não sei como isso vai acontecer, mas eu não tenho um poder lá. Eu não tenho controle lá, porque eu não estou cocriando lá. Saca? Eu não consigo ter voz lá. A gente tem voz aqui agora, ó. Tem 90 pessoas. É aqui que a gente fala, área de influência e área de preocupação. Você entendeu? Então, eu não consigo me preocupar com o outro lá. Hoje, a gente tem 50, 60 pessoas da EBEC que foram iniciadas. Eu estou me preocupando com eles. Para eles não fazerem... Tem pessoas brancas e eles não podem fazer reprodução do racismo. Tem pessoas pretas e elas estão sofrendo racismo. E a gente tem que conversar e tem que transferir essa consciência. Tem pessoas que estão precisando de ritualística. Então, eu consigo co-criar aqui e cuidar muito bem dessas pessoas aqui. Transferir o máximo de conteúdo, né, esponja mesmo, assim, que eu consegui para essas pessoas aqui. Sobre o cenário que eu vejo, que eu já vi acontecer, a gente analisa dessa forma assim. Até hoje, a grande quantidade de babalaôs... Fala nome de um babalaô preto, além de mim. Que consegue ter voz em um ambiente. Saca? Tipo, pensa aí na sua mente. Não, eu não conheço nenhum brasileiro, tá?
É brasileiro. Não, brasileiro. Não, Nigeriano não. Tem nigeriano, mas brasileiro não. Pô, eu não consegui achar. Ah, sim. Então, tem assim, o Loê Felipe, lá no Rio de Janeiro também. lembra o Balaô? Mas só vocês dois. Então, pensa dentro desse cenário. Babalaô Orixá dentro da cultura tradicional, que consegue trazer essa consciência e reverberar essa estrutura para as pessoas. Teve um dia que eu falei no story, a pessoa preta tem acesso facilitado financeiramente aqui na minha comunidade. Nossa, vê um monte de racista assim, ó, tal. Ah, eu expus todo mundo assim, ó, é mesmo aqui, ó, é mesmo aqui, ó, entende? Então, a sociedade é extremamente racista. Quando eu falei sobre um privilégio que os caras não têm, o pessoal já veio me atacando, falando, isso é racismo invertido e não sei o quê. Pô, então, conscientemente, quantos babalôs tem que consegue transferir isso, saca? A gente conta nos dedos. Agora, conta quantos babalaôs ou babalorixás brancos da cultura tradicional tem. Nos dedos do pé da mão já não dá. Se a gente jogar no Face aí, cai uma porrada. Agora coloca assim, com consciência racial. Mano, então, eu tenho uma pré-visão do cenário lá fora. Problema. Então, o que eu posso fazer hoje? O máximo possível para essa consciência se proliferar. Porque vai chegar, às vezes, nos ouvidos de outras pessoas. Aí, se a pessoa fala assim, não, no meu tempo tem 90% das pessoas são brancas, mas a gente não comete racismo. Na verdade, nem tem racismo. Pô, a pessoa é um puta de um racista, porque ela não tem nem consciência das agressividades que ela reproduz. Saca? Então, isso é muito perigoso. Se esse vídeo, se essa live não reverbera, se as pessoas brancas que estão aqui, elas não transbordam isso também, elas estão sendo condizentes com processos de racismo. Sim, total. Consegue entender, mano, a gravidade disso? Então, tipo, eu sei que o cenário lá fora é caótico. A história que eu tive, a trajetória de vida que eu tive para chegar até onde eu tô hoje, tipo, não tô de mimimi, mas ela foi muito mais agressiva, muito mais sinistra do que babalôs de pessoas brancas, babalôs brancos. O cenário foi diferente. Saca? Financeiramente, a origem, tudo, velho. Pô, minha mãe me criou sozinha em periferia, saca? Então, tipo, a gente tá falando de até eu conseguir. Tem pessoas que nasceu, aí o pai e a mãe importou um babalorixá, um babalaô da Nigéria para vir cuidar do filho. Porra, pega a visão. Como que a gente tá falando nisso? Saca? Se isso não te indigna, cara, tipo, segue na elitista. Então eu sei que muitas pessoas vão ignorar isso. E tá tudo bem, porque dentro desse outro cenário eu tô co-criando e transferindo outras consciências. Então, eu consigo responder hoje sobre o que eu consigo fazer aqui. A minha voz ela não vai muito longe, mas a voz de todos em comunhão, sim. Vai longe. Porque se a gente pensar que para cada iniciado dentro do seu templo, você conseguiu fazer esse upload de profundidade e de lateralidade, no momento em que eles saem daí e vão para os seus lugares, isso muda. Mas assim, eu gostei muito de ouvir isso, sabe? Assim, olha, eu sei que lá fora tá muito ruim, né? Tem problema, não tá muito ruim, né? Fala muito ruim, parece que é o fim. Não. Eu sei que lá fora tem bastante problema. Eu não consigo alcançar esses problemas, mas eu tenho o meu compromisso de resolver a partir daqui. E resolver a partir daqui, eu vou contribuir para que lá fora isso também tenha impacto positivo. Né? Muito melhor me preocupar com aqui do que deixar aqui em segundo plano me preocupando só lá fora e o negócio vai ficar capenga. Né? Só pegar uma emenda aí, depois se quiser, Babá, você pode encerrar a live. Que é, assim, as pessoas elas falam assim, né? Teve um dia que eu tava numa discussão, né, sobre teologia, etc e tal, e aí eu falei sobre oráculo, eu já vou explicar tudo aqui. Eu falei sobre oráculo e tal, e eu falei sobre o cristianismo, que justifica o processo de escravização, por isso que eu não gosto do cristianismo. E né, da Igreja Católica, então, ela tem uma história sinistríssima. Então, aí a pessoa falou, tá bom, Deus é ruim, mas e o seu, que tinha um oráculo que adivinhava as coisas e permitiu que seu povo fosse escravizado?
E me dá uma gastura, tem que responder Exato. isso, babá, dá uma gastura. Pesadíssimo. Eu falei, cara, primeiro você tem que entender. Aí vou explicar para geral aqui já. Que a gente não tem um oráculo que adivinha as coisas. A gente tem um oráculo divinatório. Conversa com a divindade. Não é para adivinhar porra nenhuma. Certo? Então tem que entender isso. E aí a continuação disso é: onde estão as divindades africanas? Olha o irmão preto lá passando fome na rua. Cadê Exu? Que não vai lá, sai se materializa em alguma coisa e dá um prato de comida para ele. Ele não quer saber sobre conceito epistemológico, não. Ele quer comer. Cadê o Exu que deu comida para ele? Oiá, que mandou um vento lá que supre a fome dele. Onde estão as divindades africanas? O que acontece é que as pessoas observam o orixá como uma parada externa. Elas esperam um movimento vindo de fora. Isso daqui tem que acontecer dentro. Exu tá aí, ó, no seu ser. Se você não pega um prato de comida lá e oferece pro irmão que tá passando fome, ele vai morrer de fome. A gente contribui para a morte de mais uma pessoa preta. Ponto. Saca? Hoje, o que eu consigo fazer é isso. Eu não consigo salvar todos os irmãos. E faz parte do processo. Mas algo, o mínimo possível, eu consigo fornecer. Agora, se todas as pessoas em si elas se enxergam, existe Exu dentro delas, elas vão fazer esse movimento para ajudar. E isso não é a doar dinheiro, você está entregando comida para alguém que precisa. É como se fosse o ebó, sempre ajuda alguém. Sabe? Então, se enxerga, observa você com a responsabilidade de transformar a sua vida e o cenário que você vive. Co-crie um cenário diferente da agressividade, às vezes, que você passou. Isso só vem com essa tomada de consciência, entendimento cultural, epistemológico, de identidade, sabe? Então, mergulha, estuda, se enxergue como divindade com a responsabilidade de construir um futuro próspero. Axé? Axé, assim, eu tô... Gente, estamos, creio eu, né? Estamos todos impactados e a certeza de que foi uma escolha acertadíssima. Babá, a gente precisa terminar, até porque você está no meio de uma iniciação, né? Eu sempre digo isso. Porque por mim eu ficava aqui até... Eu vou dormir tarde, né? Mentira, as pessoas sabem que eu durmo cedo. Porque daqui a pouco eu vou me puxar a orelha e dizer, mentira, você fala que não, eu durmo cedo. Mas ainda assim, eu resistiria por mais saber, sabe? Por mais saber, essa vontade de saber mais. Mas eu sei que o senhor também precisa aí cuidar da sua EBE e também da sua iniciação, que tem aí a festividade amanhã. Muito obrigado. Assim, uma gratidão gigante. Meu modo pé mais sincero e que a gente tenha mais oportunidade de conversar, de trocar, de se acompanhar, de prestigiar os saberes que estão sendo compartilhados, porque se a gente, de fato, tem Exu dentro da gente, como o senhor falou, a gente consegue sim compartilhar e usa os meios de comunicação. O que adianta falar que é comunicação se a gente não está aqui nos meios de comunicação ocupando esses espaços também, né? Que acham que a gente não pode, não deve. Porque o que os intolerantes querem é que a gente não esteja aqui nessa hora, com quase 500 pessoas que passaram nessa live, 120 pessoas que chegaram ao pico ao mesmo tempo, gente que vai assistir depois a gravação, olha quantas pessoas a gente vai atingir. Eles não querem, mas a gente está aqui seguindo a missão que a gente coloca, né? Então, eu queria, antes de tudo, deixar aberto aí para os seus agradecimentos. Eu peço aos meus seguidores, quem está aqui, que sigam @ifansequisai Xuxolá. Eu aprendo bastante com aqueles shorts, com aqueles teasers, as caixinhas. É muita troca, é muito saber, né? São pílulas e essas pílulas, né, fazem muito efeito aí. São vitaminas que eu tomo aí diariamente, não só do senhor, como de várias outras pessoas que são minhas referências, né? Então, deixa aberta a palavra aí para o senhor falar para os seguidores e se despedir também antes da gente se encerrar. Axé, eu queria agradecer primeiramente a ancestralidade, né? Que nós só estamos onde estamos hoje porque estamos nas costas deles, nos ombros deles, né? Eu acho que trazer isso hoje para várias pessoas foi extremamente necessário. E a minha vida eu dedico para isso.
Eu dedico minha vida inteira para isso e eu não tenho poder de transformar a sua vida, mas eu posso te fornecer ferramenta para que você faça da tua vida, do cenário que você vive, um mundo melhor, um cenário melhor. E eu amo fazer isso de verdade. Eu tenho todo o agradecimento à ancestralidade, o Zoris, que hoje, né, participou aqui da live, muito axé. Axé também aqui, né, nosso babá por me chamar aqui, compartilhar, né, um espaço para a gente ser ouvido, sentir essa sinergia desse movimento que teve hoje. E é isso, agradecimento a vocês. Babá, a sua bênção. Cada um de vocês que passa por aqui, quem vai passar, quem vai compartilhar, aos comentários. Peço desculpas se a gente não conseguiu atender as perguntas, porque tem algumas sim, mas eu tinha um mínimo de coisas que eu precisava compartilhar com vocês, principalmente porque eu já acompanho o Babá há algum tempo. Mas, gente, continuem ligados aqui. Vou deixar a live salva. Compartilhem daqui a pouco. Deixa só terminar aqui no banheiro rapidinho. Vou voltar para salvar a live e compartilhar, tá? E é isso. Mês que vem tem mais live. Volta no dia 9. Vou divulgar semana que vem o tema. Também vai ser tiro, porrada e bomba, né? Mas é isso. Babá, novamente, muito obrigado. Um bom descanso. Sucesso aí na iniciação do seu novo amor aí, do novo membro da Suebé. Que seja de bastante axé, de muita prosperidade para você, sua família, de axé, sua esposa também. Muito obrigado. Pessoal, como chegou até aqui, tira print, marca lá nos stories, faz alguma coisa, marca lá, que vai dar acesso, possibilidade a mais pessoas ter o mesmo acesso ao poder, que hoje foi transferido, poder, conhecimento e poder. Transformação de vida. Axé, então transforme a vida de alguém. É isso. Gente, bom descanso a todos. Oxóssi abençoe e eles façam tão feliz como me faz. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.